Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o juiz do Tribunal de Justiça do Tocantins, Wellington Magalhães, que vai falar sobre o Poder Judiciário e o direito dos povos indígenas. Acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso e à Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso pelo convite e que possamos, ao longo deste momento, aprender um pouco mais, entender e compreender um pouco mais sobre as interfaces entre o Poder Judiciário e o direito dos povos indígenas. Para que possamos entender o direito dos povos indígenas e a sua relação com o Poder Judiciário, é preciso que entendamos algumas questões relacionadas à política indigenista, aos direitos políticos dos povos indígenas, o direito à consulta livre, prévia e informada, o direito à terra, tratados internacionais, e também a jurisprudência brasileira e das cortes internacionais. De acordo com o novo modelo de formação de magistrados e servidores, modelo este adotado pela Escola Superior da Magistratura, ou melhor, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o novo modelo de formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário brasileiro deve ser compreendido segundo duas perspectivas. A primeira, de que a formação é também o exercício da atividade jurisdicional e vice-versa. E uma segunda perspectiva é a de que a concepção de que seu objetivo, ou seja, o objetivo da formação de magistrados e servidores, é uma formação humanista, uma formação que possa despertar nos operadores do direito do sistema de justiça essa visão mais humanística das questões correlacionadas aos direitos como um todo, e aqui na aula de hoje sobre o direito dos povos indígenas e suas interfaces com o Poder Judiciário. Para iniciarmos, sob essa perspectiva de que é preciso aprender fazendo, e um aprender fazendo que nos leve a uma formação humanística, eu chamo todos, num primeiro momento, à reflexão de como poderíamos definir aqui e agora o que são os direitos dos povos indígenas. Ao abordarmos o Poder Judiciário e o direito dos povos indígenas, uma primeira reflexão deve ser retida, ou seja, como poderíamos definir aqui e agora o que são os direitos dos povos indígenas? Para que possamos responder a essa pergunta, primeiramente precisamos fazer uma distinção entre duas visões do direito. Uma primeira visão conhecida por ser uma visão monista, e uma segunda e nova visão conhecida por se tratar de uma visão pluralista. Ao encararmos o direito sob uma perspectiva monista, podemos entender inicialmente que direito é só aquilo que emana do Estado, enquanto organização jurídica e politicamente constituída. Dessa forma, a legitimidade da norma advém de sua origem, não de sua aceitação social. Segundo uma visão monista, prepondera o positivismo jurídico. De outro lado, quando consideramos o direito sob uma perspectiva pluralista, temos que reconhecer jurídico os valores, os costumes, tradições, culturas, regras de cunho religioso, moral e social.
Ou seja, segundo uma visão pluralista, temos um processo de acomodação de múltiplos interesses através de um diálogo construtivo. Um pluralismo jurídico igualitário, também denominado por alguns autores como um pluralismo que encerra um direito pluriétnico e multicultural. Partindo dessas duas visões do jurídico, do mundo jurídico, entre uma visão monista e uma visão pluralista, para também compreendermos os direitos dos povos indígenas, precisamos remontar, reconstruir, revisitar a história e o processo de colonização e de exploração pelo qual esses povos passaram. O povo brasileiro, segundo Darcy Ribeiro, pagou historicamente um preço terrivelmente alto em lutas das mais cruentas, de que se tem registro da história, sem conseguir, através delas, sair da situação de dependência e opressão em que se vive. Nessas lutas, aí Darcy Ribeiro vai realçar, índios foram dizimados e negros foram chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de escravos. Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro. Ainda segundo o mesmo autor, estima-se que 5 milhões de indígenas viviam e habitavam a terra Brasil em 1500, quando da chegada dos portugueses. De acordo com o último censo demográfico da população indígena nacional, recentemente publicada pelo IBGE, em 2022, o Brasil possuía aproximadamente 1 milhão de habitantes indígenas. Compreender o direito dos povos indígenas passa também pela análise de como o Estatuto do Índio, de 73, abordava a questão indigenista no Brasil. O arcabouço ideológico que embasou a construção do Estatuto do Índio estava atrelado a uma ideologia de integração, entendendo a condição de indígena como algo transitório, considerando que o índio, na medida em que conhece a civilização, dela se embebederia, se transformaria, se civilizaria, deixando, por isso, de ser índio, perdendo, consequentemente, seus direitos diferenciados. Essa, então, era a visão do Estatuto do Índio, uma visão de integração. Visão esta que foi rompida com a Constituinte de 88, ao adotar uma visão inclusiva dos direitos dos povos indígenas. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A Constituinte de 1988, através do artigo 231, se alinha, então, à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, especificamente no que tange aos povos indígenas e tribais. Ainda no plano internacional, da proteção internacional dos povos indígenas, e essa proteção ela dialoga com a Constituição de 88, especificamente no artigo 231, temos a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, segundo a qual povos indígenas são iguais aos demais povos. A Convenção reconhece o direito de todos os povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados
em suas diferenças. Ou seja, os povos indígenas, no exercício de seus direitos, têm também o direito à livre determinação, têm o direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas com seus assuntos internos e locais, assim como os meios para financiar suas funções autônomas. A Convenção 169 e as normas internacionais que dialogam com a Constituição Federal de 88 estabelece a consulta prévia como principal instrumento de defesa dos direitos dos povos indígenas. A consulta prévia é uma obrigação do Estado brasileiro de perguntar adequada e respeitosamente aos povos indígenas sua posição sobre decisões administrativas e legislativas capazes de afetar suas vidas e seus direitos. É um direito dos povos indígenas de serem consultados e participarem das decisões do Estado brasileiro por meio do diálogo intercultural marcado pela boa-fé. Esse diálogo deve ser amplamente participativo, ter transparência, ser livre de pressões, flexível para atender à diversidade dos povos e comunidades indígenas e ter efeito vinculante, no sentido de levar o Estado a incorporar o que se dialoga na decisão a ser tomada. Os povos indígenas, então, têm o direito de conhecer e participar do processo decisório sobre o que está sendo planejado em suas terras e que pode impactar os seus modos de vida. Isso significa que devem ser informados sobre os planos de governo que possam afetar suas terras, suas comunidades e seus modos de vida. Serem informados e poderem se expressar através de um ponto de vista próprio e peculiar, e serem entendidos para poder influenciar em leis, decisões ou ações que possam afetar direitos relativos à governança de suas terras, de suas comunidades e, novamente, do seu estilo de vida. As normas internacionais que tratam sobre os direitos dos povos indígenas e também com fundamento no artigo 231 da Constituição Federal e especialmente fazendo valer o direito à consulta prévia, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 287 de 2019, visando estabelecer procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, réis, condenadas ou privadas de liberdade, bem como dar diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário. Os procedimentos adotados pela mencionada resolução serão aplicados a todas as pessoas que se identifiquem como indígenas, brasileiros ou não, falantes tanto da língua portuguesa quanto das línguas nativas, independentemente do local de moradia, em contexto urbano, acampamentos, assentamentos, áreas de retomada, terras indígenas regularizadas e em diferentes etapas de regularização fundiária. De acordo com o artigo 3º da mencionada resolução, o reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da autodeclaração, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia. Ainda de acordo com a Resolução 287 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, a identificação da pessoa como indígena, bem como informações acerca de sua etnia e língua por ela falada,
deverão constar no registro de todos os atos processuais. Essas informações deverão constar especialmente da ata de audiência de custódia, assim como de outras audiências que acontecerem ao longo do processo, sempre buscando, sempre visando identificar e deixar claro se tratar de pessoa indígena naquele processo. A autoridade judicial deverá também buscar garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte. Se a língua falada não for a portuguesa, se houver dúvidas sobre o domínio e entendimento do vernáculo, inclusive em relação ao significado dos atos processuais, mediante solicitação da defesa ou da FUNAI, que poderá atuar no processo como terceiro interessado, como assistente, no caso do indígena. Ou também o intérprete poderá ser chamado ao processo a pedido de outra pessoa interessada. Ao receber a denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judiciária poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada, que deverá conter, no mínimo, a qualificação, a etnia, a língua falada pelas pessoas acusadas, as circunstâncias pessoais, culturais, sociais e econômicas da pessoa acusada, entre outros, mas especialmente o entendimento da comunidade indígena em relação à conduta típica imputada, bem como os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para seus membros dentro da comunidade. O laudo antropológico é um instrumento que é colocado à disposição do judiciário para auferir, através de pesquisa antropológica, a organização social, as instituições internas, os costumes, o sistema jurídico interno e os métodos aos quais os povos indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos por seus membros dentro da comunidade. Ou seja, auxilia no julgamento da compreensão do índio sobre o caráter ilícito da sua ação, bem como o situa no complexo de relações sociais que definem sua conduta. É importantíssimo para se decidir sobre a figura do erro, sobre a ilicitude do fato, por exemplo, ou que exclui a responsabilidade penal, como já foi visto anteriormente. Ou seja, o estudo antropológico é uma ferramenta, um subsídio importantíssimo para que o judiciário, o magistrado, a magistrada possa decidir quando se defrontar com essas questões, especialmente com os conflitos culturais que possam existir. Ademais, a responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada, mediante, e aí eu retomo o início da nossa fala, mediante a consulta prévia. A autoridade judicial, ou seja, poderá adotar ou homologar práticas de resolução de conflitos e de responsabilização em conformidade. E para finalizar, retomando aquilo que anteriormente abordamos sobre a importância da consulta prévia, a Resolução 287 de 2019 do CNJ também dispõe que a responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada, mediante a consulta prévia. Ou seja, a autoridade judiciária poderá adotar ou homologar práticas de resolução de conflitos
e de responsabilização em conformidade com os costumes, tradições e rituais internos da comunidade, desde que, para tanto, se realize, se concretize a ferramenta da consulta prévia, pois somente assim será possível compreender o funcionamento da comunidade e de seus costumes.